Antes de nós estarmos iniciando a palavra de Deus, cumprimento na paz do Senhor Jesus. Vamos chamar nosso irmão Everton, nossa mãe Ana Flávia. Glórias a Deus, que eles querem se membrar nesse ministério. Alguém mais quer se membrar? E eles vão estar aqui, nós vamos estar fazendo isso oficialmente, né? Para que a mãe depois passe o seu celular para colocar no grupo, viu? Eles vão trazer uma carta, mas para nós aqui não precisa, basta a palavra dos irmãos, né? São crentes, que vão retornar para Jesus, né? E a carta a gente também não dá e não pega, porque a gente acha que aquela palavra, se ela não tiver a força de ser sim, sim, não, não, né? Você está dizendo para missionário, a gente sempre acredita mesmo naquilo que está vendo das igrejas, né? Então vamos estar recebendo os irmãos. Senhor amado Pai, nós ligamos a Ana e o Everton nesse ministério, que agora pertence então à igreja Assembleia de Deus Cristo e a vida. Senhor Deus, que todas as bênçãos que estão reservadas nessa igreja agora os alcance, ó Pai, sejam grandemente abençoados com as bênçãos da igreja. Sobre, Senhor, a proteção, ó Pai, que o Senhor dar este lugar, ó Pai, esse povo, que seja extensivo a eles, às suas casas, suas famílias, no nome de Jesus, ó Pai. Escreve o nome deles nos anais da igreja, ó Pai, para quando essa igreja for chamada, o Espírito Santo levar essa igreja, os leve junto, Pai, como membros desse ministério. Assim, Senhor, nós recebemos eles nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Depois passa o celular para a gente. Pode sentar, a igreja. A gente está colocando. Glórias a Deus. Nós vamos gostar, viu? Porque todo mundo gosta. Nossa igreja. Aleluia. Ela não é perfeita, né, irmã? É uma mulher de muitas falhas, mas todos nós aqui somos necessitados, né? Doentes, precisando de Cristo. Não tem ninguém aqui bom, todo mundo aqui é necessitado, viu? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 18. Glória. Você desceu as águas? Ai, que bênção. Olha que bênção. Meu filho, a pena dele estava 20, o advogado vai para 13. Esse ano ele vai sair, não tinha dúvida. Nossa, que bênção, né? Dando buscar por ele, orar por ele. Como ele chama mesmo? Hã? Como ele chama mesmo? João Paulo. João Paulo, né? É mesmo, eu sempre falava do João Paulo, né? Glórias a Deus. Que Deus dê a vitória para você, viu? Amém. Você merece toda a bênção e a vitória. Amém. Glória a Deus. Tudo de bom para O pastor você. pega a mão e leva. Eu vou mostrar isso para você. Mostra assim. Glórias a Deus. Eu fico feliz por você, viu? Glórias a Deus. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias no Salmo. Jeremias 18. Jeremias 18. Diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Nós estamos estudando, irmãos, na verdade, trazendo uma revelação de Deus sobre a essência do amor de Deus, né? Sobre o amor de Deus. Eu disse que ele vai derramar, principalmente nesses últimos dias, vai derramar o amor dele na igreja. Porque a igreja ela mal conhece o amor de Deus. Então Deus ele vai derramar esse amor. Quando ele derrama bastante do amor dele, nós ficamos assim apaixonados também, como se aquele derramar do amor de Deus trouxesse a nós também um grande amor pela palavra de Deus. E nós ficamos muito apaixonados por Deus também.
a ponto de nós pensarmos nele também em todo o tempo, a gente querer agradar ao Senhor, porque o amor de Deus foi derramado. Como que eu sei, né, que o amor de Deus foi derramado sobre minha vida? Quando eu também fico apaixonado pela palavra de Deus, quando eu também desejo o Senhor. Isso é um sinal de que Deus derramou o amor dele sobre a minha vida. Mas nós queremos relembrar os irmãos que a primeira dimensão do amor de Deus foi a revelação da palavra escrita, né? Nós já falamos, porque Deus deixou do começo ao fim tudo escrito. Ou seja, todas as gerações que passaram, irmãos, todas as gerações tiveram a mesma revelação, porque Ele deixou tudo por escrito até o fim. Ele deixou por escrito. Isso mostra uma dimensão do amor de Deus. Mostra quanto Ele nos ama, porque Ele deixou escrito para nós todas as coisas. Você tem dúvida de alguma coisa? Busque na palavra do Senhor. Você tem dúvida, você tem medo, você tem insegurança? Na palavra do Senhor você vai achar resposta para a sua alma. Glória a Deus! Então essa é a primeira dimensão do amor de Deus que nós já falamos. A segunda dimensão do amor de Deus é que a palavra de Deus, quando ela é misturada conosco, quando ela é envolvida em nós, nós temos uma mudança na nossa essência. A palavra de Deus, a dimensão do amor de Deus é fazer com que a palavra, isso é um amor de Deus representado, fazer com que a palavra, quando ela é absorvida, quando ela é recebida, ela passa a mudar a nossa essência, ela passa a ter um efeito, ela passa a modificar o nosso ser interior. Então eu quero assim dar um conselho para os irmãos. Estava pensando nessa palavra que nós já falamos, mas eu quero dar um conselho para os irmãos. Quando você receber uma palavra de Deus, você mergulhe nela, você receba ela, você coma ela, você mistura ela com o seu ser. Muitas vezes nós recebemos uma profecia, uma palavra pregada aqui, uma palavra musical na nossa casa, e nós recebemos, nós sentimos que Deus falou conosco. E nós sentimos que aquela palavra foi para mim, mas eu não absorvo ela o suficiente, né? Eu não entro naquela palavra, eu não deixo aquela palavra fazer o que ela veio fazer. Eu não deixo aquela palavra mudar o que ela veio mudar. Então o que acontece, irmãos? A palavra ela é descartada muito fácil. Então Deus fala uma coisa, mas isso é muito fácil de descartar, porque eu não faço aquela mistura dentro de mim. Não, Deus falou comigo, isso é Deus, está fazendo um efeito de fé, confiança, uma fé em mim. Então muitas vezes nós perdemos as palavras proféticas, as palavras pregadas, porque nós não damos o devido valor a elas. Nós simplesmente ouvimos, alegramos com a palavra, mas ela não passa a nosso ser mais íntimo aquela palavra, e ela não produz a resposta, não produz o efeito. E a terceira, isso é só para a gente relembrar. Passando, irmãos, para a terceira dimensão do amor de Deus, eu pedi para o Senhor me explicar, e o Senhor me mostrou, irmãos, um óleo a ferver e bolinhos crus, né? Quando você faz um bolinho chulo, um bolinho cru, você colocando aquele bolinho no óleo fervendo. E aquele bolinho, então quando o Senhor me mostrava o bolinho sendo colocado no óleo fervendo, ele começou a fritar. O Senhor disse: tu pode comer agora? Eu disse: não, Senhor, está cru. E aí passou todo o processo de fritura do bolinho. Quando ele estava pronto dentro, pronto fora, e pronto dentro, porque muitas vezes está pronto fora, mas dentro está cru. Então quando chegou um ponto certo que ele estava pronto por dentro e pronto por fora, o Senhor diz: agora você pode comer? Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: então retira e come. A terceira dimensão do amor de Deus é o processo. Foi muito difícil, irmãos, eu meditando nessa palavra, e o Senhor falando comigo, eu orando, é lógico, buscando o Senhor. É muito difícil para Deus, foi muito difícil para Deus, quando Ele teve que tirar Adão e Eva, seus amores,
do paraíso, lá está em Gênesis 3, 23, quando Deus disse essa palavra, foi muito difícil para Deus. Por quê? Porque agora, irmãos, o homem que não precisava disso, começou a precisar passar pelo processo. Diz a palavra de Deus assim, ó. O Senhor, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, a Bíblia diz que Deus pegou e lançou fora. Ele não convidou Adão, seus filhos, para sair do jardim. Ele fez isso com força, com autoridade. Como foi difícil para Deus pegar Adão e Eva, principalmente Adão, que ele tinha uma intimidade diária, conversava com ele. Ali, a Bíblia não fala o que eles falavam, mas com certeza ali se envolviam muitas conversas, de horas de conversa, de perguntas, de respostas, enfim, de intimidade de um pai com um filho. Imagina a tristeza, o coração de Deus que estava sofrendo naquela hora, quando ele lança fora aquele que ele tinha amor, que ele tinha como filho, para pegar uma terra e lavrar ela para dar produzir. A palavra de Deus diz que agora a terra amaldiçoada estava cheia de espinhos, uma terra seca, uma terra dura, uma terra dificultosa. Ele vê o homem que ele ama passar por um processo, agora que começou esse processo, mas era necessário passar pelo processo, porque se ele não passasse o processo para que ele chegasse mais para frente, aí com o tempo, Deus só começou a fazer para chegar ao padrão, à estatura de homem justo. Porque na verdade todo o tratar de Deus, todo o processo de Deus é para que você chegue à estatura de homem justo, para que a menorá, as 7 castiçais de ouro, 7 castiçais de ouro, com as suas 7 lâmpadas do Espírito de Deus, até que se acenda as 7 lâmpadas dentro de você, você vai passar pelo processo. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é revelado no processo. Muitas vezes nós sofremos muito com o processo, nós reclamamos com o processo. E eu contei aqui que um certo pastor estava dizendo que ele estava sofrendo muito, que ele falou para Deus: Senhor, por que tanto sofrimento? E o Senhor diz: esse sofrimento é a resposta para você que eu te amo. Mas como o Senhor me ama com tanto sofrimento? Ele falou assim: que eu só posso abrir as dimensões espirituais para você se você passar pelo processo onde você vai chegar ao padrão de homem justo. Sem o padrão de homem justo, sem a santificação, você nunca verá o Senhor. Então, quando Deus começa o processo com o homem, Ele começa individualmente, Ele começa particularmente, e Ele vai envolvendo este homem, até que este bolinho fique frito, até que ele chegue no padrão de Deus, até que ele chegue no ponto de Deus, até que ele esteja pronto para Deus, para que ele possa ser luz, e para que ele seja luz, precisa estar acesa as 7 lâmpadas do Espírito de Deus. Precisa melhorar, irmãos. Aquele castiçal, 7 castiçais de ouro, chama menorá. O menorá apagado dentro do homem vai passar por um processo, até que se acenda as 7 lâmpadas do Espírito de Deus. E muitas vezes, irmãos, e alguns de nós já acenderam lâmpadas do Espírito de Deus. E tem pessoas, irmãos, que passam anos na igreja e nenhuma lâmpada do Espírito de Deus se acende. Nenhuma menorá, aquele menorá continua da mesma forma que Deus colocou dentro do homem quando fez. Continua 7 lâmpadas apagadas. Não há conhecimento de Deus, não há temor do Senhor, não há, aleluia, sentimento de amor pelas almas perdidas por Deus. Não há busca pela santificação. O pastor Cléber estava falando para mim essa semana que Deus mostrou para ele sonhos
que muitas igrejas iam ser atacadas pelo adversário, né? É isso, né? Muitas igrejas iam ser atacadas pelo adversário. E muitas igrejas iam perecer. E eu falei ainda para ele assim, graças a Deus, nossa igreja de oração. Porque se nós não estivéssemos buscando a santificação, nós seríamos uma dessas igrejas atacadas pelo adversário. Porque uma coisa que o adversário não prevalece é diante de um homem justo. O diabo não prevalece diante de uma justiça moral. Ele não prevalece diante de uma justiça de ações. Ele não prevalece diante de um homem justo espiritual. O diabo não prevalece. Por quê? Porque se ele for por aqui, pelo lado moral, ele não vai encontrar brecha. Porque esse homem está com as lâmpadas acesas. Ele é luz na área moral. Todos que olham para ele, principalmente o mundo espiritual, quando olha para ele, o mundo espiritual diz aí, olha, aí vai um homem justo. Porque, irmãos, quando Jó chegou ali na história de Jó, nós vemos que o próprio Deus diz, olha, que homem justo. Para que ele pudesse, irmãos, estar no padrão de homem justo, Jó pudesse estar no padrão de homem justo, ele tinha um caráter, ele tinha as suas ações eram justas, seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, o seu fazer, o seu andar, o seu deitar, o seu agir com sua casa, com os seus negócios, com os seus empregados, com tudo, ele era justo, no modo como ele fazia, mas no coração, porque Deus sondava o coração de Jó e não era algo forçado, ele era assim, ele queria ser assim, ele buscava ser assim, ele sacrificava ao Senhor pelos seus filhos que não eram justos, ele sacrificava ao Senhor, ele buscava, aleluia, para que o Senhor pudesse perdoar os seus filhos, perdoar a sua esposa, e ele então, quando se vê naquela situação, naquele processo, ele não entende aquele processo, mas Deus ainda tinha algo para ensinar para Jó, porque Jó era justo sem entrar nas dimensões espirituais de Deus, e Deus agora queria passar ele por esse processo, não só esse objetivo, como outros objetivos, passar ele pelo processo, para que ele alcançasse outras dimensões espirituais. A Bíblia não continua contando o que Jó passou, mas tenho certeza que muitas pessoas na época, quando viram o resultado da obediência, desejaram ser igual a Jó. E foram conversar com ele, dizendo, Jó, como que você veio da lama, Jó, de tudo que você perdeu, como que você conseguiu tudo de volta? E ele vai começar a contar, agora com a experiência das grandezas do Senhor. Ele vai contar, não, eu era justo e andava comendo da minha própria justiça, comendo da minha, retribuindo daquilo que foi retribuído do que eu fazia, mas agora não, agora eu caminho pela justiça do próprio Deus que me justificou. Então agora a luz está em mim, e agora eu consigo entrar nas dimensões espirituais, eu consigo conversar com Deus, coisa que ele nunca teve, cara a cara com Deus, mesmo com toda a sua justiça. O processo é para levar você na presença de Deus, para que, aleluia, ali na presença de Deus, você possa conhecer o Senhor mais face a face, mais intimamente. Essa é a grande dimensão do amor de Deus, é passar o homem para o processo da moinha, do barro, como Jeremias, amassando, passando as dificuldades, passando por todo tipo de tribulação. E se eu perguntar aqui quem não passa, todo mundo passa por tribulações, e cada tribulação é para você aprender, é para você se tornar melhor, é para você crescer espiritualmente, é para você crescer moralmente, é para você crescer, aleluia, em tuas atitudes, para que você seja justo, para que você seja honesto,
para que você seja perfeito, o máximo perfeito possível. E Deus não vai parar nesse processo, porque essa é a dimensão do amor de Deus. Aleluia. É a estatura do homem justo, do homem cristão. Quando o Senhor estava me falando essa palavra, eu estava pensando em tudo que Deus já passou, tanto a igreja como a minha vida, como a vida dos irmãos. E eu falei, Senhor, nós somos tão, nós não agradecemos muitas vezes pela prova, mas nós assim, damos uma reclamada da prova. E a prova é para a gente alcançar dimensões espirituais. A prova está se aberta. Você sabia que para você ter visões espirituais abertas, você precisa ter um nível de justiça? Você, para alcançar as revelações, como Daniel alcançou, passou por muita prova, alcançar as dimensões de revelação, as dimensões de profecias, você precisa ter um nível de justiça, um nível de justiça, um nível de obediência. Deus vai elevar alguém para dimensões maiores espirituais, com dons espirituais, com capacidades espirituais, com talentos, porque os talentos já estão nos irmãos. Eles não são utilizados porque precisa de níveis de justiça, padrões de Deus na vida dos irmãos. Qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus é o padrão perfeito. É o melhor do homem. Você pode ofertar melhor para Deus. O seu dia tem 24 horas. Em 24 horas, irmãos, nós pecamos com os nossos olhos, nós pecamos com a nossa boca, nós pecamos com as nossas atitudes, com as nossas mãos, com os nossos pés. Nós pecamos com o nosso ouvido. Tudo que entra pelos sentidos, nós permitimos que entre no nosso coração. E a gente acaba, irmãos, porque nós somos fábrica de encrenca. Somos fábrica de encrenca, irmãos. Tá tudo bem. Tudo bem. Mas eu faço um comentário. E aquilo ali põe fogo na casinha. Destrói às vezes algo que Deus estava construindo. Destrói a alegria de alguém. Destrói a paz. Traz uma raiva, uma angústia, uma tristeza, até ódio, muitas vezes, rancores. Porque a gente é fábrica de encrencas. Porque a gente sempre está cuidando da vida do outro. A gente nunca olha para a nossa vida. Pode reparar, irmãos. Algumas pessoas olham para si e se acham bons, perfeitos, justos. Mas o outro não é. O outro nunca é, aos olhos. O outro nunca é justo. O outro sempre é errado. O outro sempre é mau. O outro... E Deus, ele vai contemplando essas coisas. Isso acaba afastando a glória que você precisava ter nesse nível que você está. Tem pessoas nesse lugar que tem anos de crente e não tem a glória do Senhor. Não sente a presença do Senhor. Ora, mas não sente nada. Ora, é como se fosse um sepulcro gelado. Não tem quebrantamento, não tem sentimento, não tem amor, não tem intimidade. E aí, irmãos, Deus coloca no processo. Então vamos passar pelo processo, vamos passar um pouco pela moinha, vamos refinar, vamos pegar esse barro. Lembra da visão que você, dos irmãos, que Deus mostrou nitidamente, irmão, com os olhos abertos. Aquela vasilha com aquele furinho que vazava óleo. Ninguém podia ver aquele furo na vasilha. Somente quando o Senhor pegou meus olhos e fez como uma câmera que aproximou
profundamente, nitidamente, eu pude ver aquele furo na vasilha. Mas o Senhor sabe que aquele furo está lá. O Senhor sabe de onde está vazando o óleo. O Senhor sabe o porquê que você não se enche. O Senhor sabe quais são as suas falhas. E o Senhor coloca você sempre no processo, para que você olhe que tem um furo, que está vazando óleo, você não consegue se encher, você não consegue sentir a presença de Deus, você está vazio, você está se enchendo de outras coisas, a sua vida é cheia de outras coisas, não é do Senhor. Só que Deus, como Ele tem o desejo de trazer as dimensões do Espírito dele, envolver a tua vida, Ele vai te colocar no processo. E nesse processo você vai aprender a calar, você vai aprender a ser humilde, você vai aprender a ser honesto, você vai aprender a ser justo, você vai aprender a não pecar com seus pensamentos, com seus olhos, com suas mãos. Porque, irmão, se você perguntar no mundo lá fora, pergunta no mundo lá fora, o que o mundo acha dos crentes? Eles não têm nada de bom para falar do crente, irmãos. Verdade. Só fala coisa ruim. Eles conhecem pessoas que são crentes, que são fofoqueiros, são traidores, que traíram suas esposas. Pessoas que não são honestas, que não têm palavra. Aí o Senhor pergunta, precisa passar pelo processo? Claro, e vai passar a igreja. Deus vai passar a igreja pela moinha quantas vezes precisar, até que Ele olhe em você a estatura de um homem justo. Quanto tempo vai demorar? Depende de quanto eu permitir que Deus trate com a minha alma. Vai demorar o tempo do processo? Quanto tempo demorar para eu melhorar? Quanto tempo demorar para que eu possa ser o padrão de Deus? Para que eu possa ser luz deste mundo? Quando nós falamos, quando Deus fala que nós somos luz, pergunta lá no mundo lá fora se eles acham crente luz, se eles querem ser crente, se eles olham para o crente como pessoas santas, como pessoas verdadeiras, como pessoas honestas, como pessoas corretas. O que tem, gente, de crente que está na prova há muitos anos, não é abençoado. Ele nunca é abençoado, ele sempre está na lama. Não conquista, não tem vitória, não usufrui de nada, porque a prova, ele está sempre dando uma moinha, está sempre na mão do oleiro, está sempre sendo amassado, está sempre quebrando, está sempre retornando para a mão do oleiro, está sempre o oleiro fazendo novo vaso, aí põe lá para secar, vou esperar agora, aprendeu agora, põe lá para secar. Isso é amor. Porque quem teria a paciência que Deus tem conosco, se não fosse amor? O Espírito Santo tem uma paciência, irmãos. Olha a pessoa fazer o barro, até fazer o vaso, até colocar lá, até esperar secar, ele quebra. Antes de secar, ele trinca antes de secar. Antes de fazer qualquer coisa, de ter azeite, de abrir dimensões do Espírito, abrir portais do Espírito, ouvir a voz do Senhor, ele já está trincado. Porque ele é fábrica de encrenca. Ele arruma uma confusão. Está tudo bem, mas ele arruma uma confusão. Ele tem que arrumar uma confusão. Ele tem que arrumar uma conversa. Ele tem que fazer alguma coisa má. Aí ele trinca. Volta para a mão do oleiro. O oleiro vai amassar de novo. Vai quebrar, vai amassar, vai molhar, vai fazer de novo, vai colocar para secar de novo. E às vezes ele está ali pronto. Já aprendi, Senhor. Vou calar mais, vou fazer isso mais, vou parar com isso, vou parar de ver pornografia, vou parar de ficar dando atenção para as coisas que os outros falam dos outros, vou fechar os meus ouvidos, vou fechar os meus olhos para ver o que não deve. Irmão, está lá, quando ele está pronto, o Senhor diz, posso pôr azeite? Pode. Quando vai pôr o azeite, ele quebra.
ele tem um furo, É verdade. ele faz o azeite, ele volta para a mão do oleiro, ele volta para o processo. E muitas vezes, irmãos, esses processos são doloridos. É verdade. Vou dizer uma coisa para os irmãos: quanto mais alto Deus quer te levar, mais é a dor, viu? Quanto mais alto, mais é tua dor. Quanto mais dimensões do Espírito Deus tem para você, mais dolorido tu vai ficar. Dói a carne, dói o espírito, dói a mente. O processo é duro, mas a intenção de Deus é que você veja o Senhor, porque ele diz: sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Sem ter padrão de justiça, ninguém verá o Senhor. Deus não quer no seu reino, na sua presença, na sua glória, nenhum ímpio, nenhum homem mau chegará na presença do Senhor. Nenhum ímpio chegará na presença do Senhor. Nenhum injusto sentará com o Senhor. Senhor. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Nós praticamos muitas injustiças. Isso faz a gente passar por muita prova. E eu passo prova disso, prova daquilo, estou na prova cá, prova vem, prova cá, prova vem. Aí você fala: meu Deus, não estou aguentando. Não está aguentando, aprende. Fala: Senhor, eu estou na prova. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso aprender algo. Então o Espírito me revela. Porque aqui eu quero estar pronto para ver o Senhor, para receber o Senhor, o azeite, puro azeite, o azeite da revelação, o azeite da profecia, o azeite, irmão, da paz, da alegria, tanta coisa que Deus pode nos dar. Então a terceira dimensão do amor de Deus é o processo para alcançar estatura de homem justo, para que as dimensões espirituais sejam abertas para cada um de nós, para que a gente possa ser aquilo para o qual o Senhor nos fez. Cada um de nós, Deus fez uma coisa. Deus me fez para esse tipo de coisa, me revelou. Eu já tive várias revelações, inclusive, irmãos, eu estou muito atrasada, passei muito processo por atraso da obra do Senhor. Eu atrasei demais a obra do Senhor na minha vida, porque quando o Senhor me mostrava as visões, Ele me mostrou 2 vezes, irmãos, uma grande igreja lotada, esperando eu, e eu estava lá conversando lá fora, conversando na cozinha, e alguém me dizia: você não vai lá pregar? O povo está lá esperando. E eu falei: daqui a pouco eu vou. Atraso na obra do Senhor. Deus me deu uma visão, mas eu fiquei aterrorizada. Deus me mostrou, irmãos, a rua sendo asfaltada, preparada, trabalhada, com pedras lindas. E quando eu corri na porta, no portão, já tinha asfaltado, estava pronta a minha rua. E todo mundo estava participando. E eu não participei do preparo daquela obra. Porque, irmãos, atraso na obra do Senhor na minha vida. Eu tenho muito atraso na minha vida. Eu disse ao Senhor que até o final do ano eu ponho minha vida em ordem, para que eu possa, ano que vem, irmãos, fazer tudo o que está atrasado na minha vida. E eu pergunto para você: o que está atrasado na sua vida? O que está para trás na sua vida? O que ainda você não fez e que você sabe que Deus te chamou para fazer? Se você não fez, vai ficar no processo até fazer. Porque Deus não vai se frustrar com você. Ele vai te colocar na prova, no processo, te moer até você chegar a fazer, a ser aquilo que Deus planejou para você ser. Assim como a semente coloca na terra e ela é aquilo que ela está dentro dela. Se ela é uma mangueira, se ela é uma sementinha desse tamanho, vai colocar na terra, mas ela vai ser aquilo pelo qual a semente é. Ela vai crescer, ser uma mangueira e dar frutos de manga. Se você é
uma tamareira, é isso que é para você dar. Se você é uma oliveira, é isso que é para você dar. Se você é um pessegueiro, é isso que é para você dar. Cada um de nós tem que dar o fruto no qual Deus colocou a semente para nós sermos. Enquanto a gente não ser aquilo que Deus colocou para a gente ser, a gente vai estar patinando, a gente vai ficar no processo até ser aquilo que Deus fez para nós sermos. Amém, igreja? E isso tudo o Senhor diz, é a dimensão do amor de Deus. Pode ter certeza que tudo isso é o amor de Deus. Amém, igreja? Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 11. O irmão Fabiano está lá na Jardim Esplanada, né, irmãos? Ele ficou de lá, está hoje lá no Jesus. Capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vamos ficar em pé. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, que está diante deste altar, Senhor, estes pães simbolizando o corpo que foi entregue naquela cruz do Calvário. Senhor, eu abençoo estes pães, Senhor, e que o Senhor possa ser conosco, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso em memória de mim. Deus, que esse simples suco de uva, que é simbolizado todo o sangue, Pai, que passa, Pai, Filho, por nossa vida, até para nos fazer, venha nos purificar, venha nos limpar, em nome de Jesus. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Vamos nos assentar todos. Você vai pegar o pão, o cálice, vai esperar até que todos vamos beber e comer juntos, amém? Você que é batizado numa igreja evangélica, você pode pegar o pão e o cálice. Só quem é batizado numa igreja evangélica, está em comunhão com Deus, pode pegar o cálice e o pão para participar da ceia do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Aleluia. Com grande Senhor, orai e falar glórias a Deus. Este é o meu corpo que é partido por vós. Glórias a Deus. Fazer isso em memória de mim. Lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário. Seu sangue foi derramado, seu corpo cortado naquela cruz, ferido por causa de nós, por causa do seu grande amor. Deus nos ama. Aleluia. E todos os homens, em todos os tempos, passaram pela mão dele. Aqueles que se permitiram ficar limpos, conseguiram. Aleluia.
Vamos levantar os pães, os cálices. Lá em João 3,14 diz assim: como Moisés levantou seu culto no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comamos e bebamos todos. Porque mais ou menos vencemos o pecado, vencemos toda a carne, todo desejo, Pai, para te servir e te honrar, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, participando da ceia, Senhor. Estamos renovando as nossas alianças contigo, Pai. Essa igreja, Pai, renova a aliança contigo. E, Senhor Deus querido, nos colocando na sua dimensão, Pai. Oh, Senhor, que a igreja venha orar e jejuar essa semana. Venha buscar o Senhor meditando sua palavra. Venha, Senhor Deus querido, aprender de ti, Pai. Que manso e humilde de coração. Senhor, leva cada um em paz para os seus lares, que haja paz nos seus lares. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe o seu trabalho. Os cure, os transforme. Abençoe suas famílias, seus filhos, seus esposos, esposas. Traz salvação nos seus lares, Senhor. Traz a revelação, Senhor, à noite da sonha. Fala com eles em sonho, fala aos seus ouvidos, ó Pai. Os chama para orar, ó Pai, na madrugada. Ah, Senhor, desperta o teu povo, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nessa noite. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Lembrando, irmãos, que quinta-feira nós temos culto 7h30. E domingo, 7h30 também nós temos nosso culto. E sexta-feira nós temos o culto lá no Jardim Esplanada. Quem puder ir lá, irmãos, tem pouca gente que da sede, né? E domingo, sexta-feira agora, só estava eu, o Rafael, a Maninha, o David, estava também o Alessandro, a Sandra, né? Só, né? Aqui. Esses irmãos. Mas graças a Deus o Rafael tem sido fiel lá, né? Tem ido lá, uma bênção. Obrigado, agradecemos pelo que Deus recompense isso, viu? Tá. Deus recompensa você, porque isso tem grande valor espiritual. Você está vendo que precisa, você vai, leva seu esposo, a família, traz a igreja também. Deus multiplica na vida de vocês, viu? Todos os irmãos que muita gente trabalha, estuda, né? Deus sabe disso. Mas aqueles que têm se esforçado, que Deus abençoe. Eu ministro sobre vocês uma bênção especial da parte do Senhor. No nome de Jesus Cristo. O Fabiano está lá também. E a irmã Cris também está com problema com o pai dela, né? Que levou no hospital, né? É bom deixar separado. É. O esposo também Está trabalhando? Tá. Então, quem está assim numa situação. Só quem está doente trabalha, viu, irmãos? Quem voltou por outros motivos não toma ceia. Só quem está trabalhando. Minha mãe não está boa, né? Quando ela não vem é porque não está bem. Então eu vou levar para ela que não está boa, estou de cama. A irmã Cris, né, que está com o pai no hospital. E o Mauro da Rosângela, que está trabalhando. Amém? Glórias a Deus. Até esqueci o que eu estava falando, vamos ver a falar. O grande amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós para sempre. Amém. Encerrado em nome de Jesus.